gente já tem até alguns prints aqui. O primeiro que eu tenho é do meu amigo João Alexandre, até estudou comigo, fez faculdade comigo e trabalha hoje no Jornal Dia, já com registros do Álvaro Pacheco, lá em São Januário, no gramado, já acompanhando como é que é o dia, como é que vai ser aí a noite, né, de Copa do Brasil em São Januário. E também já vai começar a ouvir, com certeza, ali na arquibancada, Caio, você ouve bem, conhece bem algumas buzinadas no ouvido dele, né? Quem vai ter que jogar, quem não vai ter que jogar ali, o pessoal não perdoa. Ele já tá estrategicamente ali mais pro centro da arquibancada para ficar um pouquinho mais longe, né? Mas ali não tem copo, não tem ouvido, não tem nada, mas dá pra ouvir, pois é. E aí, mas ele chegou numa energia boa, cara. Eu achei que... Eu gostei, assim, do que eu vim acompanhando, obviamente, e estudando, né? Não acompanhava o Vitória de Guimarães, mas acompanhava os resultados, né, do Vitória de Guimarães. Ele veio com uma energia bem legal, assim, pessoal, até agora nos arredores a gente tem para colocar também, já tá comprando boinas, o torcedor já não tá perdendo tempo, já se caracterizando, né, do novo boinas, a gente tá vendo aí mais um print dessa notícia, só que, acima de tudo, o torcedor quer ver dentro de campo, porque é um jogo muito agressivo do Álvaro, é um técnico que gosta de uma marcação muito alta, um jogo de pós-perda, de uma pressão muito forte no adversário, e não é muito a característica desse elenco do Vasco, né? Que muitas vezes faz a primeira marcação em cima com o Payet, com o Verratti e com o David, que não são os primores de velocidade. E aí eu quero saber, assim, do pouco que você sabe sobre o Álvaro, você acha que ele vai implementar esse estilo de jogo ou ele vai ser mais aquele cara que se adapta ao que tem, que é também uma das características dele? Cara, assim, ele trouxe gente com ele, né? Na comissão técnica, se eu não me engano, foram mais 4. Entre eles um preparador físico, com certeza. Inclusive o Vasco tem que definir a questão do Diego Pereira. Eu acho ele um bom profissional, inclusive. Acho válido ele permanecer com essa comissão, que para implementar esse estilo de jogo da marcação, da pressão pós-perda, o time precisa estar muito bem fisicamente para aguentar fazer isso durante 90 minutos. Claro que não vai fazer isso durante os 90 minutos, mas conseguir dosar isso e fazer com uma intensidade legal para gerar resultado, fisicamente o time precisa estar voando. Então eu acho que ele traz preparador físico também nesse sentido. Acho que a ideia dele deve ser implementar o estilo de jogo dele em relação a isso. Em relação ao esquema tático também, eu também estudei um pouco sobre a carreira dele, né? Ele tem uma carreira recente, ele começou a carreira em 2018 e se destacou primeiro no Vizela, né? Que ele levou o Vizela da terceira à primeira divisão. E depois no Vitória de Guimarães foi onde ele teve o seu auge até aqui, né? Com 18 vitórias, não me lembro agora se 9 derrotas ou 6. Era 6 empates e 9 derrotas. Isso. Ele perdeu muito pouco, fez jogos duros, né? Com os times portugueses também de maior projeção. Sim, e ele não ficou para o último jogo, mas o Vitória de Guimarães bateu o recorde de pontuação no Campeonato Português com a campanha dele, né? Então, assim, ele, apesar de ser um treinador de uma carreira curta até aqui, com pouca experiência, não trabalhou em time grande, isso tudo é verdade. Esse é o ônus, né, da vinda dele para o Vasco. Mas, por outro lado, é um treinador que está tendo a grande oportunidade da carreira dele. E ele, com certeza, vai querer se provar, vai querer se firmar. E o que me deixa otimista em relação ao trabalho dele é a vontade que você vê ele chegando ao Vasco. Ele chegou com muita vontade, com muita alegria, muito alto astral, assim, nas entrevistas que ele deu, desde lá de Portugal com o Leonardo Baran, depois quando ele desembarcou aqui no Rio, um cara muito animado com a oportunidade que está tendo, e pelas informações que a gente tem de pessoas que já trabalharam com ele é um cara muito alto astral mesmo, apesar de ser muito exigente. Isso é bom, né? O cara ser muito exigente, ao mesmo tempo conseguir trazer um alto astral para o ambiente de trabalho é algo positivo. Então eu tenho uma expectativa boa nesse lado anímico, né, digamos assim, nesse lado, na parte psicológica também. O Vasco está precisando de moral, o elenco está precisando de moral para isso. Ele parece ser esse cara que vai dar uma chacoalhada no elenco, mas a gente precisa ver também o trabalho dele na prática ali dentro de campo. E aí na parte tática eu acho que ele deve implementar também. No Vitória de Guimarães ele jogou bastante com 3 zagueiros, né? Principalmente na saída de bola. Acho que ele vai tentar continuar com essa formação aqui. E aos poucos ele vai conhecendo o elenco que ele tem e tentando potencializar isso. Em outro momento, eu não lembro agora com quem eu conversei isso também, mas eu falei que o grande desafio do treinador do Vasco hoje é ele conseguir potencializar
o Payet e o Verratti ofensivamente. Esses caras têm que ter condições de resolver o jogo para o Vasco, porque são os dois que têm essa condição ali, que a gente pode depositar nossa expectativa, nossa esperança. O resto ele tem que ajustar para fazer esse mecanismo funcionar, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Mas minha expectativa para o trabalho do Álvaro Pacheco, apesar dele ser um treinador novo, né, uma carreira recente e sem experiência em clube grande, eu tenho esse feeling, assim, pelo pouco que a gente já conheceu dele, que a gente viu da chegada dele, de que pode dar muito certo. Então essa é a minha expectativa, e assim como o amigo dele deu muito certo aqui, o Abel Ferreira, né, que eles são muito amigos, se ele tiver metade do sucesso do Abel, para mim, eu tô satisfeito, assim, nesses primeiros anos. E só complementando, muita gente também lá em Portugal diz que ele gosta de trabalhar com a base, né? Então, o torcedor do Vasco também tem que... pode se acostumar que de alguns jogadores serem lançados aí. A gente sabe que o JP vinha bem, aí perdeu um pouco de espaço, né? Jogou Carioca, fez a pré-temporada. O caso do Estrela é mais recente, ele também tem sido relacionado para algumas partidas e pode ser que entre. E é um treinador que, como eu disse, vive muito o clube, é um cara muito simpático, né? Parece que ele gosta de entender a cultura do clube que ele tá, e foi assim no Vizela, foi assim também no Vitória de Guimarães. E lá no Vitória, como eu disse, ele tinha um jogo muito vertical, e aí é onde entra meu ponto de interrogação, porque ele tinha o André Silva, que hoje tá no São Paulo, né? E quase veio pro Vasco, e também tinha o Jota Silva, que é um jogador novo, pode até ser convocado para Euro, é um dos jogadores que vem sendo cotados, um dos melhores jogadores do campeonato português, novo, que fazia muito esse jogo mais agudo. E ele veio também com, além de toda essa questão de ser simpático, um trabalho muito positivo no Vitória. Foi eleito até o terceiro melhor técnico, né, do futebol português. Ficaria difícil ficar como um dos primeiros, porque o Rubem Amorim no Sporting foi fenomenal, né, foi fora da curva. Mas eu tô bastante animado.